glorificamos, Senhor. Sim, meu Deus. Pela oportunidade que o Senhor nos Grande e poderoso é o teu nome, Jesus. Tu é digno, Senhor. Adorar a Ti, Senhor, a entender a Tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós somos gratos, Senhor, nesse dia, por conhecer mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos por cada vida, por cada coração que está nessa live, Pai. Que Tu, Senhor, vai entrando, Senhor, nessas residências, vai trabalhando, Senhor. Em nome de Jesus, na vida de cada irmão, Senhor. Para a Tua glória, para que Seu nome seja glorificado. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então. Para a gente iniciar, vamos ler o texto de Lucas 19:10, mesmo texto que a gente leu no início da aula anterior sobre essa matéria. Capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Enquanto os meus irmãos vão encontrando o texto aí, a mesma dinâmica, irmãos, como se a gente estivesse na igreja. Qualquer coisa que precisar perguntar, qualquer coisa que quiser falar, amém? Só abrir o microfone. Quando eu começar a falar aqui, para não dar retorno, eu vou silenciar o microfone de todo mundo, mas é só clicar no botãozinho do microfone embaixo aí, que ativa ele e fala, tira a dúvida que quiser, faz a colocação que quiser, amém? Estamos entre irmãos aqui. Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Com esse texto, então, a gente vai iniciar. Amém? Eu vou compartilhar a tela aqui. Só me dê um retorno se está dando para ver, tá? A gente falou na aula passada, não sei se estava todo mundo, mas depois dessa aula eu mando a gravação das 2 aulas lá no grupo, tá? A gente falou sobre a teologia sistemática e os movimentos de Deus, e falamos sobre os 3 movimentos de Deus. Falamos sobre a criação, sobre a redenção, e falamos sobre a manutenção, amém? E aí, o intuito desse estudo, irmãos, é a gente tratar os 4 pilares da redenção. Então, a gente falou sobre os movimentos de Deus para a gente chegar aqui, nos 4 pilares que sustentam a nossa redenção, amém? E é a partir daqui que a gente vai iniciar hoje. O PDF está no grupo da igreja, os irmãos que quiserem depois consultar, quiser espalhar, mandar o link das aulas, fica à vontade, meus irmãos, amém? O importante aqui é a gente compreender a palavra de Deus e espalhar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão no fim das contas. Amém? Então vamos lá. Os 4 pilares da nossa redenção. Todos nós sabemos que a nossa salvação está completamente baseada na pessoa de Jesus Cristo. Mas se Deus quiser nessa disciplina, mais a fundo, cada passo da nossa... Vamos entender nessa disciplina mais a fundo cada passo da nossa redenção. Através dessa matéria, entenderemos as razões pelas quais a Bíblia apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o autor e o consumador da nossa fé, conforme a gente vê Hebreus 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Bom, a palavra autor, que está lá no texto original, Hebreus, Novo Testamento é escrito em grego. A palavra lá é o arregos, que significa um líder principal, príncipe, Cristo, alguém que toma liderança sobre algo, e deste modo dar exemplo, um antecessor no assunto pioneiro, autor. E o consumador, no original grego, é teleiotes, que significa aperfeiçoador, alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque, aquele que consegue concluir sem ajuda. Então, para acessar esse conhecimento dos 4 pilares que a gente vai conversar de forma assertiva, mergulharemos os 4 pilares da redenção. Quais são os 4 pilares da nossa redenção, irmãos? Presta atenção. Encarnação, paixão, morte e ressurreição. Esses aqui são os 4 pilares que sustentam a nossa redenção. Somos redimidos por causa desses 4 pilares aqui. E é isso que a gente vai entender hoje, ok? Então eu preciso ainda ressaltar que nós estamos falando de pilares da redenção, tá? E não dos pilares da salvação. Porque existem também 4 pilares da salvação. Esse daqui eu creio que os irmãos já até conhecem, né? O que na teologia nós chamamos de 4 pilares da salvação
trata-se de todo o processo da salvação do homem, antes pecador e agora salvo. Os 4 pilares da salvação são justificação, regeneração, santificação e glorificação, tá? Eu vou explicar bem rapidinho isso aqui, porque não é o assunto, mas só para os irmãos relembrarem que tem certeza que todo mundo conhece. A justificação é o ato soberano de Deus, através da obra de Cristo, que nos declara justos, perdoados dos nossos pecados. E aí eu coloquei 2 textos para a gente exemplificar. Romanos 3:24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Justificados gratuitamente pela sua graça. Romanos 8:33 diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ok? Então, justificação é isso. A regeneração é a obra que o Espírito Santo opera na gente, opera em nós, fazendo de cada um de nós novas criaturas, novas criaturas nascidas do Espírito. E aí tem mais 2 textos aqui. João 3, 5-6 diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que a gente chama de regeneração na teologia é esse novo nascimento. Tito 3, 4-6 ainda diz, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a regeneração é essa obra que o Espírito Santo opera em nós, fazendo de nós novas criaturas, ok? A santificação é a separação do crente para que seja exclusivamente de Deus. Essa obra ela é iniciada por Deus, e depois que Deus iniciou essa obra, nós precisamos buscar essa santificação por toda a nossa vida. Então essa obra começa em Deus, Deus dá o start nessa obra, mas depois do start dele, somos nós que devemos lutar todos os dias da nossa vida para manter a santificação. Então veja, João 17:17 diz assim, Jesus orando a Deus, ele fala assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo assim, Pai, santifica eles através da sua palavra, é isso que ele está dizendo. Então quem santifica? É Deus, certo? Só que, e a parte que cabe a nós? Isso 2 Coríntios 7:1 nos demonstra pra gente. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então Deus dá o start na santificação, mas nós temos o dever de aperfeiçoar essa santificação, buscar a santificação todos os dias. E é isso que a gente faz, através dos cultos, através de oração, da leitura da palavra, do jejum e tudo mais. A gente se santifica, a gente se separa para Deus, certo? E a glorificação é a etapa final da salvação. Ocorrerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E inclui tanto os cristãos vivos, que serão transformados, quanto os mortos, que ressuscitarão. E depois também serão transformados, ok? E aí, 1 Coríntios 15, 51 e 57, explica isso. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno da tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa transformação que Paulo está falando aqui, tanto dos mortos que ressuscitarão incorruptíveis, depois nós que seremos transformados, é o que nós chamamos na teologia de glorificação. É quando nós teremos os nossos corpos glorificados. Ok? E tem ainda um outro texto que fala sobre isso, que é Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, quando nós esperamos o Salvador, a volta dele, quando ele vier, ele transformará esse corpo abatido. E o nosso corpo será conforme o corpo dele, um corpo de glória. Por isso nós chamamos de glorificação. Então esses quatro etapas que eu falei são os 4 pilares da salvação. Mais o assunto que a gente vai estudar aqui é os 4 pilares da redenção, ok? Então a gente já entendeu os movimentos de Deus, né? O segundo movimento a criação, o primeiro movimento a redenção, o terceiro movimento a manutenção,
Mas peraí, pastor, a criação é o segundo movimento? É, o segundo movimento. Para quem não ouviu a aula passada, depois eu mando o link, os irmãos vão entender por que o segundo movimento é a criação. Bom, mas vamos lá. A diferença, entendemos também a diferença entre os pilares da salvação, que é a justificação, a regeneração, a santificação e glorificação. Agora que a gente entendeu tudo isso, a gente pode mergulhar nos 4 pilares da redenção. E quais são os 4 pilares da redenção? A encarnação de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Esses são os 4 pilares da redenção. E é isso que a gente vai entender hoje. Portanto, vamos então à matéria. Página 23, quem estiver acompanhando o material didático aí pelo celular ou por onde quer que seja. Primeiro pilar, a encarnação de Jesus. E aí eu escolhi um verso para exemplificar isso. João 1, 14, a parte A do versículo diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir daqui, eu levanto uma pergunta. Por que Jesus precisou nascer? Para a gente aprofundar um pouco mais essa questão, precisamos entender mais a fundo o que realmente significa redenção. O que significa redenção? O termo redenção, ele vem do latim, significa, que é redemptio, formado pela palavra impitio e o prefixo da repetição, que é o re. Re é tornar, repetir. Impitio significa comprar, adquirir. Uma compra, mas não é só comprar, adquirir, mas uma compra onde o comprador não abandona aquilo que foi comprado, mas adquire o que foi comprado para si. Podemos, portanto, definir a redenção como recomprar. E aí eu pergunto agora, quem compra? O que compra? De quem compra? Por que compra? Quando compra? Como compra? E por que é preciso comprar 2 vezes? E quando foi a primeira compra? Se é uma recompra, quando aconteceu a primeira compra? Bom, a primeira compra foi a criação. Deus, como criador, ele é, por direito, dono de tudo que ele mesmo criou. Ele é o dono de tudo que ele criou. Mas o homem que Deus criou decidiu se perder. E pelo pecado, o homem se separou de Deus e por isso passou a ter um novo dono. Satanás passou a ser o dono do homem, o homem que pertencia a Deus. Quando ele peca e se separa de Deus, ele passa a ter um novo dono. E o novo dono do homem é Satanás. Isso está escrito em 1 João 3, 8. Daqui a pouco a gente aprofunda nesse versículo. Agora a lógica é a seguinte: Deus pode deixar o homem para que siga seu destino eterno, longe dele. O problema é que fora de Deus não existe nada. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso está escrito em Atos 17, 28. Então pensa o seguinte, ó, eu tenho essa Bíblia aqui. Pensa que essa Bíblia aqui é Deus. O que o Lucas está dizendo ali em Atos 17, 28 é que em Deus, a Bíblia é Deus, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E fora de Deus? Fora de Deus não existe nada. Não existe nada fora de Deus. Então Deus poderia deixar o homem seguir o seu destino eterno, que é a perdição. Então Deus tem a opção de deixar que o homem siga seu destino eterno, ou seja, o inferno, que foi uma criação de Deus, exclusiva para o diabo, para os anjos caídos, e não para os homens. O inferno, irmãos, o lago de fogo, foi uma criação de Deus para punir Satanás e aqueles que seguiram ele. Nunca foi para os homens. Porque tem gente que vai dizer assim, mas se esse Deus que você serve, se ele manda pessoas para o inferno, então esse Deus não merece a fé. Só que o que acontece é que não é Deus que manda. É o homem que caminha com seus próprios passos para o inferno. É o homem que toma as decisões da sua vida e vai parar no inferno. Não é Deus. Não é Deus pela sua vontade que ele manda. A vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso ele entregou o filho dele. E aí a gente pode ter certeza disso por causa de Mateus 25, 41, que Jesus vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nesse texto aqui, Jesus está dizendo que quando ele voltar, ele vai enviar os homens pecadores vão para o inferno, mas eles vão para lá, para um lugar que não é preparado para eles. Olha o que ele está dizendo: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ele está dizendo, vocês vão para o fogo eterno. Só que esse fogo eterno é preparado para o diabo e os seus anjos, para o diabo e os demônios, não é para os homens. Então, Deus poderia permitir, deixar o homem seguir o seu destino eterno, natural, depois do pecado, que era vir parar aqui, nesse fogo eterno. Mas Deus prefere resgatá-lo. Deus prefere recomprá-lo. Deus prefere resgatar esse homem que se perdeu. E a segunda compra é o resgate. Deus prefere buscar o homem que se perdeu. E como sabemos, essa decisão é anterior à cruz. E também é anterior à própria criação.
A gente aprendeu isso na última aula. Como sabemos, sabendo que não, aspas para 1 Pedro 1, 18 a 20, o texto que eu amo demais esse texto. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o sangue de Jesus, ele é conhecido antes da fundação do mundo, antes da criação. Então, Deus está nesse movimento de busca e salvação. Isso é o que, do texto que nós lemos, do Lucas 19:10. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse quando o joelho do Zaqueu se dobrou dentro da casa dele. E Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, a gente percebe esse movimento de Deus, essa busca de Deus para salvar, lá no Éden já. Então veja como Deus ficou porta quando Adão caiu. Quando Adão caiu, o que Deus faz? Deus vai para o jardim. Deus não cancela o compromisso diário com Adão. Mas ele vai lá no jardim e diz, Adão, cadê você? Cadê você? E o Adão está escondido entre as árvores, lambuzado de pecado. Quando Caim está planejando o seu pecado, planejando matar o seu irmão, o que Deus fala? O que Deus fala para ele? Caim, se acalma, repensa, pondera, o pecado está à porta, a ti convém dominá-lo. Deus é sempre aquele que vai ao resgate. Deus é representado na ala de achados e perdidos da Bíblia, em Lucas capítulo 15, representado, por exemplo, como aquele pastor que perdeu uma das 100 ovelhas, uma só. Ele perdeu uma ovelha só. Mas ele não se contenta em ficar esperando, ele não quer ficar esperando ela. Ele fica inquieto ao longo da noite, pensando, onde será que ela vai passar a noite? Deus, naquele texto, é aquele pastor que levanta de madrugada e começa a gritar o nome daquela ovelha. Onde está você? Onde está você? Ele sai à procura daquela ovelha perdida, que já está cansada, tem as pernas arranhadas, os pés doloridos, os olhos ardendo. O pastor escala as montanhas, atravessa os campos, ele coloca a mão em formato de concha e grita o nome que ele grita é o seu. O nome que ele grita é o meu. Ainda em Lucas 15, ele é também representado naquela dona de casa que busca a moeda que se perdeu. Apesar de ainda restar 9 moedas, ele não descansa até encontrar a 10ª. Ele procura pela casa inteira, ele arrasta os móveis, levanta o tapete, remexe nas prateleiras, ele dorme tarde, acorda cedo. Todas as demais tarefas podem esperar, agora só uma coisa importa: a moeda tem grande valor para ele. Na verdade, a moeda nem valia muito, mas parece que para ele é evidente que ela vale. E ele não descansará até encontrar a moeda perdida. E a moeda que ele procura é você. Nessa última parte da parábola de Lucas 15, Deus é aquele pai que caminha pela varanda. Há um ponto de interrogação no seu olhar, seu coração está abatido, ele tenta avistar o filho pródigo. Seu olhar se fixa no horizonte pelas madrugadas, ansiando enxergar a silhueta familiar, o modo de andar conhecido do filho. Suas preocupações não estão voltadas para o negócio, investimento, propriedades, para a fazenda, estão voltadas para o filho que usa seu nome. O filho que tem a cara dele, ele só pensa no filho que ostenta a sua imagem e a sua semelhança. E esse filho é você. Esse filho sou eu. Ele quer que esse filho volte para casa e isso é o resgate. Mas agora, por causa do pecado, o homem tem um novo dono, Satanás. Isso está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, pertence ao diabo, pertence a Satanás. Então, se Deus quer o homem de volta, ele precisa comprar o homem. Ele precisa resgatar esse homem. Se Deus quiser relacionamento com o homem pecador, tem de comprar novamente. Então, na redenção, o Deus Trino é o sujeito principal. Pai, Filho e Espírito Santo é o sujeito principal. Tá, e nós, pastor? Nós somos o objeto da compra. O diabo se tornou o nosso proprietário por causa do pecado. E a redenção, a recompra, significa que Deus está comprando essa criatura que se perdeu. E qual é o preço dessa compra? O preço é todo o sangue do seu filho. Por isso Jesus é o Redentor. Por isso Jesus é o autor, porque o plano do resgate veio da Trindade. E o consumador, já que o sangue de Cristo é que torna a nossa redenção possível. Ele pagou com seu sangue o nosso resgate das mãos de Satanás. Tá, então, mas por quê? Ainda não entendi por que a encarnação foi necessária. Anselmo de Cantuária, um doutor da igreja, faleceu no ano 1109, dizia que uma ofensa feita a um soberano não poderia ser reparada por um vassalo. Então, assim, é uma frase, ele está banhada pela experiência feudal e tudo mais, mas o que ele está tentando explicar?
que uma ofensa eterna feita contra o Deus eterno só poderia ser reparada por alguém que também fosse eterno. Logo, ninguém menos do que Deus poderia reparar o pecado original, já que um ser humano rompeu por meio de uma ofensa à ordem dada pelo Deus soberano. O que o Anselmo de Cantuária está trabalhando, pensa num rei. Tem um rei, um monarca, e aí o rei vizinho, do reino vizinho, ofende esse monarca. Esse rei não pode mandar um servo, vai lá você escravo lá, vai lá você reparar esse pecado. Não, não é assim que funciona. Esse cara ofendeu um monarca, esse cara ofendeu um rei. Então, se ele quer o perdão do rei, o que ele tem que fazer? O rei em pessoa tem que ir lá pedir perdão. É isso que aconteceu. O pecado foi proferido contra um Deus eterno. Então, ninguém menos que um Deus eterno poderia resolver esse negócio. Logo, ninguém menos do que Deus poderia reparar o pecado original, já que um ser humano rompeu por meio de uma ofensa a ordem dada pelo Deus soberano. E esse mesmo Deus soberano pagou esse preço infinito para reparar uma ofensa que também era infinita. Só um Redentor, Deus, só um Redentor divino poderia satisfazer e reparar uma ofensa desse tamanho. E para isso a redenção teria que responder 2 quesitos. Primeiro quesito, a ofensa foi infinita. Logo, deveria ser alguém de dignidade e natureza infinita para resolver. Então veja o texto do Salmo 47, versos 7 a 9. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço pela sua vida. O resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra destruição. Então o salmista, ele tá falando, talvez ele nem entenda isso aqui, mas ele está falando sobre o resgate do homem não poderia ser reparado por outro homem. O resgate do homem só poderia ser reparado, só poderia ser feito por Deus. Só Deus poderia pagar esse preço. Para que o homem viva e não sofra destruição, não seja lançado no lago de fogo. E o segundo quesito que a redenção deveria obedecer é: a ofensa foi causada pela natureza humana. Foi um homem que pecou, logo deveria ser alguém dessa natureza para resolver. Romanos 3, 23, 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando ele fala todos pecaram, ele está falando da humanidade. A humanidade inteira pecou. A humanidade inteira pecou. Foi um homem que pecou. Então, para pagar esse preço, teria que ser um homem também. Por isso, só era possível pagar essa conta se Deus se tornasse um homem e morresse pelo pecado de todos. Esse é o motivo da encarnação ser necessária. É por isso que precisava da encarnação. Precisava de alguém que tivesse a natureza humana, porque foi o humano que pecou, mas também tivesse a natureza divina, porque aquele que foi ofendido foi a divindade, foi o Deus Criador. Só alguém que cumprisse esses 2 quesitos poderia operar o resgate. Mas para isso, irmãos, é preciso uma quantidade infinita de amor. Porque para isso, Deus teria que se tornar como um de nós. Ele precisará deixar a sua glória e assumir a natureza do pecador, senão a redenção não funcionaria. E Jesus decidiu passar por tudo isso porque ele decidiu encarnar. Aspas para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputando seus pecados. A redenção não foi um plano B, irmãos. Não foi uma contramedida de Deus. Nossa, olha lá, caiu. Agora deixa eu ver o que dá para fazer aqui para resolver. Não. Não é como se Deus estivesse lá no trono, de repente o Adão caiu e Deus saísse correndo para dar um jeito. Não foi isso que aconteceu. Por isso a redenção custou caro demais, pois obedece, em última análise, a 4 pilares, que é o que a gente está estudando aqui: encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Então, irmãos, recapitulando, a única forma, a ofensa foi eterna, causada pela natureza humana. A única forma de redimir seria através da encarnação de Deus, que é eterno, assumindo a natureza do homem pecador. Jesus Cristo é quem fecha essa conta, ele é Deus encarnado. Não é que Jesus parecia humano, tinha apenas a aparência. Ele encarnou de fato. Existe na Bíblia, irmãos, uma ampla defesa sobre a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
já que essa é a base sólida que sustenta a nossa redenção. Então vejamos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus os exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é uma defesa muito clara, de que Jesus fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele, de fato, encarnou, não é que ele parecia um homem, ele era um homem. Ele se tornou um homem. João capítulo 1, versículos 10 a 14. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, ele verdadeiramente se fez carne, não é que ele parecia, não, ele vira um humano de verdade. 1 João capítulo 4, verso 1 e 2. Amados, não dei créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se alguém nega que Jesus Cristo veio em carne, esse aqui não pertence a Deus. Não veio de Deus essa pessoa que fala esse negócio. Por quê? Porque se Jesus não vem em carne, não tem como salvar a gente, meu Deus do céu. Ele precisava encarnar, porque foi a natureza humana que pecou. E de igual forma, aquele que nega que Jesus Cristo é Deus também não pertence a Deus. Porque se Jesus Cristo não é Deus, a nossa redenção também está comprometida. Por quê, pastor? Porque se ele não é Deus, como que ele conseguiria reparar o problema? Lembra do texto do Salmo 49 que a gente leu? Que um homem não pode pagar a Deus o preço da vida de outro homem. Agora, para achar esse texto aqui, né? Oh, meu Deus do céu. Bom, os irmãos lembram, o texto que a gente leu aqui do Salmo, né? Um homem não pode pagar a Deus o preço. Aqui, achei. Salmo 47, 7 a 9. Um homem algum pode redimir a seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Um homem não poderia fazer isso, um simples homem. Precisava ser homem para fazer isso, mas um simples homem não poderia. Teria que ser também Deus. Então, não posso negar a humanidade de Jesus. Não posso, porque senão a redenção está comprometida. Também não posso negar a divindade de Jesus, porque de igual modo a redenção fica comprometida. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O que o Paulo está falando é que aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne é o espírito do anticristo. Então, a Bíblia, ela defende com base sólida a encarnação de Jesus. E agora a gente entendeu por que era necessário, o primeiro pilar da nossa salvação, por que era necessário Jesus Cristo encarnar, Jesus Cristo virar homem. Era necessário, porque, de igual modo, a redenção seria comprometida. A encarnação do Filho não foi um passeio do tipo, eu podia salvar aqui do trono mesmo, mas eu vou lá para ver como é que é esse negócio da prática. Não foi que Deus quis passear na terra. Não é isso. A redenção atende a requisitos rigorosos. A ofensa foi feita pela natureza humana contra um Deus de natureza e dignidade infinitas. Então deveria ser reparado por alguém de natureza humana, mas também com natureza divina, e esse é o Senhor Jesus. Hebreus 4, 14 a 16 diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos da nossa fraqueza. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele assumiu a nossa semelhança, mas ele não pecou. Quando Jesus é tentado, quando Jesus passa por todas as dificuldades, ele passa como homem. Porque um Deus não pode ser tentado. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque de ninguém pode ser tentado. Então é a natureza humana que está sendo tentada, por exemplo, nos 40 dias no deserto. Mas ele, mesmo tendo essa natureza, ele não pecou. Não foi a natureza divina que evitou de Jesus pecar, mas foi a obediência dele como homem ao Pai. Ele sendo homem, sendo obediente ao Pai, foi por isso que ele não pecou. E aí o texto sério: acheguemos-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Primeiro pilar, então, a encarnação de Jesus. Era necessário Jesus encarnar. Segundo pilar, a paixão de Jesus. Texto que eu escolhi, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Por paixão, meus irmãos, eu estou falando do sofrimento de Jesus, né? Eu sei que nem todos os teólogos chamam de paixão, né? Mas eu gosto de tratar dessa forma. A paixão de Jesus, eu estou falando do sofrimento dele. Por que Jesus precisou sofrer? O sofrimento de Jesus tem alguma razão teológica? Entendemos a necessidade da encarnação, mas por que o sofrimento? Por que o sofrimento? Entendemos que Jesus precisava morrer. Mas por que ele precisou morrer como um bandido? Preste atenção, irmãos. Preste atenção nisso aqui. A situação final de Jesus. Ele foi acusado das coisas que não havia feito. E ele não argumenta. Ele foi condenado, primeiramente, pelo Sinédrio, de crime religioso, que ele não cometeu. Porque eles dizem, ele a si mesmo se faz Deus. Ele era Deus? Sim, então não tem crime aqui. Ele foi condenado pelo tribunal romano de crime político, de se levantar contra César. Ele se levantou contra César? Também não. Também não. Ele foi condenado, ele teve o seu nome excluído da religião. Irmãos, para pensar nisso aqui. Deus encarnado não foi bom bastante para a religião. A religião excluiu o nome de Jesus. Ele teve o seu nome excluído do império, das organizações humanas. Mesmo sem ser culpado das acusações, Jesus tem o seu nome restrito tanto no cartório religioso, Sinédrio, quanto no cartório civil. Você já parou para pensar isso? Tem ministérios por aí, igrejas por aí, que para o cara ser consagrado, ele não pode ter um nome sujo. Jesus teve o nome sujo. Sujaram o nome de Jesus. Ele é procurado pela polícia. Ele foi preso pela polícia. Foram soldados que foram lá prender ele. Foi preso como um bandido e recebe a pena de um bandido de alta periculosidade. A pena que Jesus recebe era a pena do bandido mais cruel da época. Ele não poderia morrer como um homem comum, de um infarto, um AVC, um aneurisma. Por que Jesus não morreu como a maioria de nós? Por que ele tinha que morrer sofrendo tanto assim? Por que ele não morreu em uma cama como Jacó ou José? Por que ele não morreu cercado dos seus discípulos? Por que ele não pôde morrer velho como Isaac? Mas com 33 anos, no auge do seu vigor físico? Por que Jesus teve que morrer como um bandido? Existe alguma lição sobre a graça escondida nesse detalhe da morte de Deus? Veja, na paixão, no sofrimento, Jesus teve o tratamento e a morte de um bandido. Ele é preso, ele é julgado, ele é sentenciado, ele cumpre a sentença e morre como o pior bandido. E eu não estou exagerando, irmãos. A morte de cruz era a sentença dada ao pior bandido do império. O mais cruel. É como se hoje pegasse um abusador de criancinhas, um assassino de bebês. Jesus recebeu, se fosse na época de Jesus, esse assassino, esse abusador, a pena que ele receberia foi a mesma que Jesus recebeu. Quando uma pessoa cometia um crime, ela poderia ir presa, poderia apanhar em praça pública, como Paulo, por exemplo. Mas os bandidos perigosos recebiam um tipo de prisão perpétua, trabalhando nas galés. Então eles ficavam remando até a morte, o resto da vida, ficava preso naquele navio, só se alimentava e ficava remando nas galés até a morte. E nem isso deram a Jesus. Mas ele, quando o criminoso era da pior espécie, morria humilhado, exposto, nu em uma cruz. E foi isso que o nosso Senhor passou. Mesmo sendo judeu, Jesus recebeu a pena capital de um gentil. Então, você já parou para pensar nisso? Porque a pena capital do judeu é por apedrejamento. Se ele fosse receber a pena capital da sua nação, ele teria que ser apedrejado até a morte. Mas não, ele recebeu a pena capital de Roma, como um gentil. Isso já, assim, eu sei que teologicamente é só em Atos 10, na casa de Cornélio, que o evangelho se derrama aos gentios. Mas na morte de Jesus já há um vislumbre de que a redenção alcança também os gentios. Mas antes da morte existiu o flagelo. Muitos condenados nem resistiam ao tratamento desumano durante o flagelo. Jesus já foi apresentado diante de Pilatos com equimoses, hematomas, escarros, cuspes, com o olho inchado. Como ele foi entregue para ser flagelado, ele foi levado a um lugar chamado pretório, onde ele foi desnudado, ele foi deixado nu e amarrado com os braços esticados para cima, os punhos amarrados no alto de uma coluna. Na sequência, ele foi cruelmente espancado em uma longa sessão que dura a noite toda. Os soldados se revezavam para bater em Jesus. Eles usavam um chicote, que era um instrumento de tortura comum na Roma antiga, usado pelos soldados para supliciar os condenados. O nome desse instrumento é azorrague.
Era composto por 8 tiras de couro, que em cada ponta possuía um instrumento cortante ou um pedaço de osso de carneiro. Então, quando aquele instrumento batia na pele, ele grudava na pele. Quando o torturador puxava ele arrancava pedaços da pele do condenado. Além da tortura física, Jesus também foi torturado psicologicamente, conforme a gente vê nos evangelhos. Então, olha a versão de Mateus. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, após haver açoitado Jesus, e o entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda uma corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Isso é Mateus 27, versos 26 a 31. João apresenta ainda outro detalhe do flagelo de Jesus antes da cruz. Ele foi espancado no rosto. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Isso é João 19, 1 a 3. Pensa, irmãos, para um homem tomar um tapa na cara. Era isso que eles estavam fazendo com Jesus. Marcos, vemos ainda mais detalhes da zombaria e do espancamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Olha a zombaria. Eles se colocavam de joelho e adoravam Jesus, zombando de Jesus. E esse Jesus, irmãos, é Deus, o Criador. Olha o que o Criador está passando para redimir a humanidade. O relato do Dr. Lucas nos revela ainda mais detalhes da tortura psicológica que o nosso Salvador sofreu. Aspas, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto. E vendaram os olhos de Jesus e bateram no rosto dele. Depois disso, eles perguntavam, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Eles taparam os olhos de Jesus, bateram na cara dele e falaram assim: E aí, vai, diz aí quem foi que te bateu. Já que você é um profeta, você é rei, você é Deus, quem foi que te bateu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Olha o que o nosso Salvador está passando. Diante de textos tão claros, irmãos, sobre o espancamento cruel e a sessão de tortura que Jesus sofreu, uma pergunta nos vem à mente: por que tanto sofrimento assim? Por que Jesus recebeu um tratamento tão desumano como esse? Se ele era considerado pelos religiosos e políticos apenas um pregador de rua, por que dar a ele um tratamento tão cruel? Qual é a teologia por trás da paixão de Cristo antes da sua morte? Jesus não apenas morreu como ser humano, Jesus não apenas morreu como um pecador, não apenas morreu como um pecador condenado, Jesus sofreu o flagelo que era oferecido ao pior ser humano. Por que Jesus morre como o pior pecador? E a resposta é que existe uma didática, uma lição na paixão de Cristo. Ele morreu como o pior ser humano porque ele pode resgatar o pior ser humano. Essa morte diz que a redenção alcança o maior pecador. Em sua encarnação, Jesus se iguala a todo ser humano. Mas foi na paixão, no sofrimento, que Jesus desceu até o último degrau da dignidade humana para resgatar o maior e mais terrível, mais ordinário, mais asqueroso, mais desgraçado, o pior de todos os pecadores. Através da paixão, ele pode ir até o fim do poço e chamar o último pecador. O pior pecador. É por causa desse sofrimento. Jesus desceu até o último degrau da dignidade humana para que resgatasse quem estivesse naquele patamar. Jesus não morreu por alguns pecadores. Jesus não morreu pelos bons pecadores. Jesus não morreu pelos pecadores mais light. Na paixão, Jesus alcança o pior pecador. O pior pecador. Porque tem gente que quer moralizar a graça. Uma jovem mata os pais, aí ela se converte, agora ela acha que tá bom, ela acha que é assim, ela acha que o ladrão da cruz, tem irmãos que não tem como ele ter sido salvo. Ele fez tudo errado a vida inteira, agora ele vai ser salvo? Pois é, ele é salvo. Porque o sacrifício, a paixão de Jesus, o sofrimento que Jesus passou, autoriza ele a resgatar o pior pecador, porque ele morreu como o pior pecador. Olha esse texto de Paulo, de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Essa informação, irmãos, leva a graça de Deus a outro nível. Deus está salvando qualquer um. Deus está salvando qualquer um, o pior pecador. Deus está salvando o pior pecador. Ele não é só os mais lights, ele está salvando o pior pecador. Aleluia, glória a Deus. Terceiro pilar da redenção, a morte de Jesus. Então a gente viu a encarnação, a gente viu a paixão, o sofrimento, agora vamos entender a morte de Jesus, por que ele precisava morrer. Vamos lá, o texto que eu escolhi, Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos entender um pouquinho o motivo da morte de Jesus. Então, a gente entendeu que a encarnação de Jesus foi profundamente necessária para a nossa redenção. Isso a gente entendeu. A gente entendeu também que o sofrimento de Jesus foi profundamente necessário para mostrar o verdadeiro alcance da graça de Deus. Mas foi através da morte que a redenção aconteceu. Na morte, Jesus paga a dívida que não era dele, morrendo no lugar do pecador. O Novo Testamento, irmãos, presta atenção nisso. O Novo Testamento começa com a morte de Jesus. Olha o texto de Hebreus 9, 16. Porque onde há testamento, é necessário que venha a morte do testador. Então, assim, eu sei que a sua Bíblia começa em Mateus igual a minha, e tá tudo bem. Só que, teologicamente, o Novo Testamento inicia, na verdade, quando Jesus morre, e não é quando ele nasce. O Novo Testamento começa na morte. É isso que Hebreus 9,16 está dizendo. O testamento que garante tudo tem a ver com a redenção, e tem a ver com a redenção, depende da morte real de Jesus. Ele não morreu para fazer um protesto. Ah, não, já que é assim, então eu vou... Ele não morreu para virar história, para impactar a sociedade. Não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu porque esse era o único jeito de redimir, resgatar, reassumir, recomprar, a questão que a gente conversou lá no começo, a questão de ser dono por direito, era a única forma dele resgatar, dele redimir, era a única forma da redenção acontecer, era através da morte. A morte de Jesus é o preço da redenção. No nascimento, ele se habilita a salvar, natureza humana, dignidade infinita. No sofrimento, ele mostra que a salvação alcança o mais desprezível pecador. Na morte, ele paga o preço exato para redimir a sua alma e ser o seu Senhor. É nesse sentido que Jesus cumpre a lei. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O projeto da redenção é um plano didático de Jesus que se realiza através da morte de Jesus. Há muita confusão a respeito da lei de Deus. Então, nesse primeiro ponto, rapidinho, vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito da lei. Sua função, sua vigência nos nossos dias. A lei, então, ela traz 10 principais pontos, os 10 mandamentos que você já conhece, né? Não farás o teu dia de mim, não farás imagem de costura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, santificar o sábado, honra teu pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Bom, através de Moisés, essa lista de 10 mandamentos é pormenorizada, explicada em outros 613 mandamentos. Isso torna impossível o homem cumprir. Não só os 603, mas os 10 mandamentos o homem não consegue, é impossível para o homem cumprir. Mas uma questão precisa ficar clara nesse ponto. A lei não existe para salvar. Deus não deu a lei para salvar. A lei não conseguiria, nem para justificar. A lei existe para revelar a nossa situação diante de Deus. E a Bíblia é clara ao dizer que nenhum homem jamais conseguiu cumprir as 10 regras do decálogo, os 10 mandamentos. Essa realidade transforma a lei em uma questão mais educacional do que exatamente funcional. Porque a lei em si não tem, nem nunca teve o poder de transformar. Então, veja o que Paulo diz a respeito da serventia da lei, do para que serve a lei. Romanos 7, do 7 a 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não te disseras, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então o mandamento está lá, faz isso aqui, e eu não fiz, logo esse mandamento serviu para revelar que agora eu estou morto no meu pecado. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Dessa forma fica claro que o caráter da lei, o objetivo da lei é didático. Deus não deixou a lei esperando que alguém cumprisse toda a lei. Mas a lei veio para demonstrar o alto padrão de Deus. E a partir dela revelar em nós a verdade que nós precisamos de ajuda.
A seguir, eu deixo alguns textos para reforçar o real significado da função da lei. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, Hebreus 7:19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos cheguemos a Deus. Então, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior. Qual é a esperança superior? O Senhor Jesus Cristo, ele é a esperança superior, pelo qual a gente pode chegar até Deus. A lei serve para apontar o quanto somos pecadores, Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. É para isso que a lei serve. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, o quanto somos falhos e por isso a gente precisa de ajuda. Mas agora, sem leis, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, e tendo em vista a manifestação da sua injustiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Por que a lei das obras? Não. Por qual lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente, sem as obras da lei. Isso é Romanos 3:21-28. Então, irmãos, eu vou dar um salto aqui, tá? Porque senão a gente não termina hoje. Fica claro nos textos que a lei de Deus veio revelar a impotência do homem no âmbito moral. O fato é que a lei veio para humilhar, ela veio nos abater, ela veio para nos mostrar que a nossa moral é baixa e que sozinho a gente não tem o que fazer, não tem como alcançar a salvação sozinho. Por isso Jesus Cristo não nasceu no Éden, porque Adão e Eva não entenderiam o conceito da redenção. Eles precisavam conviver com o pecado, para ver o quanto a natureza caída poderia se afastar de Deus. Eles precisavam conviver com as escolhas que eles fizeram. Era preciso que eles formassem famílias, cidades, era preciso que eles verificassem de forma empírica, no dia a dia, que o sistema humano, por mais bem intencionado que seja, não tem moral, não tem dignidade, não tem condições de se manter de forma pura. Não pode. O homem não consegue. Em outras palavras, era preciso que eles convivessem tentando se manter puros, lendo uma lei que é santa. Porém, era tão santa quanto inatingível. Porque por mais que tentavam, eles barravam em uma realidade, que somos todos pecadores caídos e imorais. Por isso, Deus esperou que um sistema religioso surgisse na base dos seus mandamentos. Por isso, Deus esperou uma nação se levantar. Por isso, Deus esperou que essa nação levantasse um templo. Por isso, Deus esperou que essa nação caísse, por causa dos seus próprios pecados previstos nos mandamentos, para que ficasse claro que a gente pode até tentar, mas a gente cai. Para que ficasse óbvio que a gente pode até pregar, mas sozinho a gente não consegue. Para que ficasse claro que a gente precisa de ajuda. Para que ficasse claro que a gente precisa de um advogado. Para que ficasse claro que a gente precisa de um salvador. A lei não veio para que a gente se sentisse potente, que a gente conseguisse cumprir. Mas ela veio para que eu e você nos sentíssemos impotentes por não conseguir atender a 10 regras básicas que Deus realmente exige. A gente não consegue nem isso. A lei veio para que os homens reconhecessem a sua impotência e clamassem por ajuda. E é aí que se explica porque Deus demorou tanto para enviar seu filho. Já que a Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro desde a fundação do mundo. Se ele estava preparado antes da fundação do mundo, por que ele levou tanto tempo? 6.000 anos para Jesus nascer. Mas esse Cordeiro precisava do momento certo para surgir. Porque a luz do Evangelho se torna mais eficaz tendo como plano de fundo a escuridão do pecado do homem. Então lembra disso quando você for pregar. A luz de Deus, ela é mais eficaz quando a gente percebe em quão em treva nós estamos. Quando você for evangelizar alguém, lembra disso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Isso é Gálatas 4:7. Então, diante desses e tantos outros versos, fica claro que a lei tinha um propósito: declarar o homem impotente diante de Deus. Se você não consegue cumprir as altas exigências de Deus, então você pode se aproximar dele através de um cordeiro que morresse no seu lugar. Logo, a lógica da lei era o sacrifício, e não a perfeição dos pecadores, porque os fariseus, eles mudaram isso. A lógica da lei era o sacrifício. Tudo só era possível por causa do sacrifício. Tudo só era possível através do sacrifício. Mas
os fariseus mudaram essa lógica. O centro deixou de ser o sacrifício e se tornou a obediência de mandamentos. Então, durante o exílio na Babilônia, surgiram as sinagogas. Eram centros de estudos da Torá, da lei. Locais onde os judeus da diáspora, que estavam espalhados, se reuniam para considerar a lei de Moisés e suas implicações. Tudo isso começou num período sem templo. Ou seja, não tinha como sacrificar, não tinha a arca da aliança, sem altar, sem condições de oferecer sacrifício. Devido a todos esses detalhes, a religião judaica teve de se reinventar no período da diáspora, sem o templo, criando uma nova forma de se relacionar com Deus, a leitura e a obediência da lei de Moisés. Como exemplo, vemos Jesus utilizando a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Será que não? Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Esse cara está se gloriando a Deus por causa de mandamentos. Ele está se gloriando diante de Deus por causa dos mandamentos. O publicano, estando em pé, de longe, ele não chegava perto do altar, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo a Deus: sê propício a mim, pecador. Digo-vos isto, este desceu justificado para casa. Este quem? O publicano. Que ele confessou: eu sou pecador, eu não sou digno de estar aqui, mas tem misericórdia. Esse aqui desceu justificado para casa. Foi perdoado das suas falhas. E não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele que cumpre a lei e acha que é dessa forma, não é assim que funciona. Gradativamente, os fariseus mudaram o centro do judaísmo. Nos escritos de Moisés, fica claro que o centro do judaísmo era a lógica do sacrifício, mas os fariseus mudaram gradativamente o centro do judaísmo para a obediência das regras da lei. Na lógica do sacrifício, Deus era o centro, já que o homem não conseguia obedecer às regras. Então ele tinha que vir e sacrificar em busca de perdão, que só era possível através do sacrifício de um cordeiro. Na lógica da obediência, o homem é o centro, pela obediência e tudo mais. Essa lógica errada produziu pessoas sinceras mais enganadas. Essa lógica fez com que os judeus se tornassem pessoas com muito zelo de Deus, mas sem nenhum conhecimento da verdade. Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo está dizendo assim: eu oro a Deus, eu suplico a Deus pelos judeus, porque eles têm zelo de Deus, eles amam Deus e tudo mais, mas eles não têm conhecimento nenhum, porque eles mudaram a lógica das coisas. E assim é até hoje. Tem templo para o judeu sacrificar? Eles não têm como sacrificar. Aí eles fazem o quê? Não, aí eles passam a observar a Torá, achando que é dessa forma. E, meu Deus do céu. Bom, esse é o ponto de discordância que a gente tem com eles. É como se houvesse um diálogo entre Jesus e os judeus da seguinte ordem. Então, um diálogo imaginário. Vocês conhecem a lei de Moisés? Sim, nós conhecemos muito bem a lei de Moisés. Então, eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Eu cheguei e vim cumprir a lei de Moisés. O que seria cumprir a lei de Moisés? A maioria dos judeus, e até irmãos de Cristo, entendem errado essa questão. Eles pensam que cumprir a lei é obedecer toda a lei. Não é isso. Jesus não tropeçou em nada da lei. Mas ele quando ele fala cumprir a lei, ele não está falando de obedecer toda a lei, não é disso que ele está falando. Quem cumpre a lei, gente, por exemplo, para nós, quem cumpre a lei hoje, o nosso sistema legal, quem cumpre? O policial, por exemplo. Ele prende o bandido, ele faz cumprir a lei. A lei prevê que se a pessoa matar, ela precisa ser presa. Quem cumpre a lei? O policial vai lá e cumpre a sentença. O oficial de justiça, ele cumpre a lei. Um juiz, ele cumpre a lei. Quem cumpre a lei de fato é o transgressor, é o pagar a pena. A receber a pena. Quem cumpre a lei é o transgressor através da pena estipulada. A lei estipula isso aqui. Quem cumpre a lei? Quem for lá e receber isso aqui. 10 anos de reclusão. Quem cumpre a lei? Aquele que prender o pecador, o que feriu a lei, e aquele que receber a pena da lei, está cumprindo a lei. Então, cumprir a lei não é a obediência, não é assim que se cumpre a lei. Porque cumprir a lei é executar a pena prevista nela. E quem ou o que, além de Moisés, mandou executar? O ser humano. Foi o ser humano que pecou. E quem que morreu? Jesus. Ele cumpriu a lei aqui, morrendo. Foi assim.
Bom, e aí tem a questão do porquê a lei de Moisés não nos matava, basicamente é porque ela não tinha poder de nos ressuscitar. Por isso que a lei de Moisés não poderia cumprir a própria lei, nos matar. Por isso Deus deu o escape, que é o sacrifício. Eu não vou aprofundar nessa questão por causa do tempo, tá? Mas o material didático está aí, depois os irmãos leem aí, tá? Então o centro da fé judaica não era a tentativa de guardar a lei, mas a realidade do sacrifício. Então, o centro da fé judaica, da lei que Deus deu, era o sacrifício, o cordeiro que era oferecido sem mácula, perfeito e tudo mais, e só através disso eles poderiam entrar no Santo dos Santos, e o sangue era derramado sobre a Arca da Aliança. Então, tudo isso aí, a lógica de tudo isso aí, era o sacrifício, e aí eles inverteram, os judeus inverteram essa lógica, certo? Por isso era necessária a morte de Jesus. Por quê? Porque nós pecamos e precisávamos morrer. Então ele cumpre a lei morrendo no nosso lugar. E a partir daí ele dá início ao Novo Testamento. Amém? Vamos lá. O quarto e último pilar para a gente encerrar. A ressurreição de Jesus. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Isso é Romanos 6, versículo 9. Jesus Cristo cumpriu a lei morrendo. E por causa da ressurreição, ele se tornou o cordeiro que consegue tirar o pecado do mundo. Porque se ele morre e fica morto, ele não teria como redimir aqueles que ainda estão debaixo da lei. Ele precisava ressuscitar. Porque o sacrifício que foi morto em nosso lugar venceu a morte. Por isso, a nossa justificação agora é eterna. E não precisamos de outro sacrifício. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque durante o ministério de Jesus, ele sempre bateu de frente com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus mudaram o centro da fé judaica, do sacrifício para o estudo e cumprimento da lei. Por isso, os fariseus nunca iam ao templo oferecer sacrifício. Na época de Jesus, o templo estava lá. E por que alguém conhece algum texto de fariseu ir oferecer sacrifício? Não, eles nunca ofereciam sacrifício. Por quê? Porque quem oferece sacrifício está admitindo que quebrou a lei. Por isso, o centro da lei, na interpretação deles, era o estudo e cumprimento da palavra. Então, como eles guardavam a lei no pensamento deles, eles não precisavam sacrificar. Eles fizeram isso também porque não havia mais templo, né? O Nabucodonosor destruiu o templo de Zorobabel, que foi reconstruído. Ficou voltando a Arca da Aliança. A última vez que a Arca da Aliança aparece, irmãos, na Bíblia, é lá em Jeremias, quando Nabucodonosor invade e destrói o templo e tudo mais. É a última vez que a gente vê a Arca da Aliança aparecer. Depois disso, ela nunca mais aparece no cenário. Então, assim, isso já é um vislumbre de que a lei não dava para cumprir a lei do jeito que eles pensavam. Precisava de algo que substituísse essa lei, certo? A última vez que se fala na Arca da Aliança é o Antigo Testamento, livro de Jeremias. E sem a arca não era possível que o sangue tocasse a tampa do propiciatório, que era o dia da expiação, o dia do perdão de pecados, lá uma vez por ano, que Deus previu, mandou Moisés escrever na lei. Sem o sangue na arca, irmãos, não havia perdão. O templo foi refeito, mas não existia arca. E sem a arca não havia perdão, pois dependia do sangue do cordeiro aspergido sobre a arca. Não dava para fazer mais isso. Então, o que eles fizeram não funcionava, ninguém conseguia. Porém, eles fingiam conseguir. Por isso, Jesus chamou os fariseus de hipócrita. Por essa razão é que Jesus veio cumprir a lei. Ele veio para morrer conforme a lei estipulou. Por isso, você só pode se considerar salvo a partir do sacrifício de Jesus Cristo, porque desde a eternidade esse sacrifício está designado, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato, ouro, que foi resgatado do vosso fruto, procedimento que dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fim dos tempos por amor de vós. Quando Jesus disse em Mateus 16 que quem quiser seguir deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, é porque ele carrega a sua cruz desde antes da criação da humanidade. Desde antes da criação, ele carrega a sua cruz. Ele negou-se a si mesmo, ele se negou o seu direito de ser Deus, para se tornar um homem, tomar a sua cruz. Então, quando ele diz assim, quem quiser me seguir, pega a cruz e me segue, é porque ele mesmo estava carregando a sua cruz desde antes da fundação do mundo. Então, a gente entendeu a teologia da encarnação, aprendemos a teologia da paixão, entendemos a morte, agora vemos a teologia da ressurreição de Jesus Cristo. Na ressurreição, irmãos, Jesus deixa uma mensagem poderosa. Na ressurreição, Jesus deixa uma mensagem poderosa. A morte não é o fim. Definição de morte é o fim de tudo. Todas as coisas terminam na morte. Dizem por aí que há esperança para todas as coisas, menos para a morte. Para o cristão, há esperança até diante da morte. Então, a morte tem uma razão. O pecado. A morte existe por causa do pecado. O salário do pecado é a morte.
Foi assim que ela entrou no mundo. Quando Adão pecou, a morte se tornou uma consequência. E até hoje a morte é essa sanção disciplinadora do pecado, que se tornou a realidade de todo homem. Mas a ressurreição de Jesus é o último ponto de resgate do pecador. A ressurreição mostra que não precisamos ter medo da morte. Eu não preciso ter medo da morte. Porque pensa assim, ó, se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo ele faz uma ampla defesa sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele é todo dedicado a falar sobre a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque pensa o seguinte, por exemplo, o nosso saudoso pastor Azarias. O pastor Azarias faleceu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, qual era a esperança que nós poderíamos ter que a gente ia ver ele de novo? Entende? Então a ressurreição é parte fundamental da nossa salvação, porque senão quem morreu lascou. Quem ficou para trás e já morreu, não tem o que fazer. Então a ressurreição é a nossa garantia de que a gente não precisa ter medo da morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum, carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrassem todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, nós não precisamos ter medo da morte. Não preciso mais temer, ter pavor da morte. Não preciso. A morte de Jesus diz para nós e para você que não precisa ter medo da morte. A vida não acaba na morte. Tem mais coisa do lado de lá. A morte não é o fim. Irmãos, afirmo isto, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais poder, porque a gente ressuscita. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa informação nos enche de esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O dormem aqui é a morte. É que Paulo está escrevendo uma carta para a igreja que está morrendo muita gente. Então, para não provocar a dor dos irmãos, ele não usa a palavra morte, mas usa o verbo dormir. Então, é um eufemismo aqui. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E aí ele vai dizer, eu devia ter posto todo o texto aqui, que os que estão mortos, a gente não chega no céu antes deles. Ele fala, de maneira nenhuma predesceremos os que dormem. Ou seja, eles ressuscitam, eles chegam no céu primeiro. É bem rápido, né? É não abrir e fechar de olhos. Aquele que está morto é ressuscitado, transformado, levado ao céu. Depois nós, os que estamos vivos, somos transformados e levados ao céu. E tudo isso leva a um piscar de olhos. Mas quando a gente chega lá no céu, aqueles que já morreram, já estão lá, com Jesus, por ocasião do arrebatamento. A ressurreição de Cristo aponta para a glorificação do nosso corpo mortal. A ressurreição de Cristo aponta para uma experiência gloriosa disponível aos crentes. A ressurreição de Cristo nos prepara para a mesma experiência. Seremos como Ele. 1 João 3, 2-3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não nos manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Estamos aguardando a ressurreição, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua ordem. Cristo, a primícia, foi o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 22, 23. Então, assim como em Adão todos morrem, por causa de Adão todo mundo morre, todo mundo também vai ser ressuscitado por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então a morte não é o fim. Na encarnação, Jesus se torna humano e torna possível o resgate de todos os pecadores com base na natureza do homem que foi criado. Então, na paixão, ele desce até o último degrau da dignidade, risca o escrito de dívida, ele paga a dívida. Na morte, ele é o cordeiro que paga o preço, cumprindo a lei. Mas na ressurreição, Jesus triunfa sobre a morte e traz essa esperança a todos os redimidos. Todo mundo que serve a Jesus tem esperança diante da morte.
Porque diante da ressurreição de Cristo, nós não precisamos mais temer a morte, porque ela não é mais o fim. Tudo bem se eu morrer, mas a morte não é o fim. A ressurreição de Jesus é a base da existência da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios contém o maior tratado sobre a doutrina bíblica da ressurreição. Aqui Paulo afirma que todo o cristianismo está sustentado sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E que se isso não for real, a ressurreição, então a nossa fé, a nossa pregação não adianta nada. Não adianta nada. A gente está aí pregando, se a pessoa morrer, não adiantou nada a gente pregar. Porque ela vai morrer e vai ficar morta para sempre. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns afirmam dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, assim, a base da nossa fé e do que a gente prega e tudo mais é que Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, lascou para nós. Veja que tudo que nós conhecemos sobre o cristianismo, então, pregação, igreja, Bíblia, Santa Ceia, batismo, tudo isso está sustentado com uma base, na base de que Jesus ressuscitou. Ele precisava ressuscitar, senão nós não teríamos esperança, certo? Ele precisava ressuscitar. E aí eu deixo aqui algumas provas históricas, irmãos, da ressurreição de Jesus. A gente consegue provar historicamente, porque assim, a Bíblia fala, para nós basta, mas para aquele ateu, incrédulo, a gente consegue provar para ele, pela história, com evidência histórica, que Jesus Cristo ressuscitou, certo? E aí eu coloco alguns historiadores, né? Tácito, eu coloco o Flávio Joséfo, e aqui, não cristão, nem Tácito, nem Joséfo é cristão, certo? Então, a gente tem algumas afirmações históricas que comprovam a ressurreição de Jesus. Alguns antecedentes históricos da Bíblia também, a argumentação que Lucas faz e tudo mais, porque Lucas, é bem legal isso aqui, tudo que Lucas escreve, ele coloca uma âncora na história. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre alguma coisa, ele fala quem era o rei da época, ele fala a época que isso aconteceu, por quê? Porque ele está cravando uma estaca histórica para deixar o seguinte, se alguém quiser verificar isso aqui que eu estou falando, se alguém quiser verificar o que eu tô... é só ir na história que você vai conseguir verificar. Então, por exemplo, quando ele fala do Herodes, quem mais fala do Herodes é o Lucas. Por quê? Porque se alguém quiser verificar isso que ele está escrevendo, que o João Batista foi decapitado, por exemplo, é só você pegar os registros da Judéia quando Herodes era era quem comandava. Se você ir atrás desse registro, você vai descobrir que ele decretou a pena de morte de João Batista, por exemplo. Então, aquilo que ele está escrevendo tem base histórica. Certo? Então Lucas ele faz isso com maestria no Evangelho que leva seu nome e também no livro de Atos, né? A gente tem a prova do túmulo vazio. Hoje tem gente visitando o túmulo que Jesus foi colocado, meu Deus do céu. Até hoje. Então a gente tem essa prova inequívoca da ressurreição de Jesus. Há por aí, né, uma falácia de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, o corpo de Jesus, eles foram lá e roubaram o corpo dele vamos fingir aqui que ele ressuscitou e tudo mais. Só que esse argumento, ele cai quando a gente vê o martírio dos discípulos. Porque assim, quem morreria por algo que sabe que é mentira? Pensa no Estevão. O Estevão sendo apedrejado, ele vai dizer, olha, eu vejo os céus abertos e o filho do homem assentado à destra de Deus. Mas se ele tá morrendo, meu Deus do céu, é só ele falar, não, então eu vou falar aqui, mas não conta pra ninguém, é mentira, a gente levou o corpo, entendeu? E nunca, um único discípulo, nunca, na história da humanidade, um único discípulo negou que Jesus ressuscitou, nunca. Pensa nas famílias que foram jogadas no Coliseu. Só negar, o cara tá vendo que o leão vai devorar os filhos dele, a esposa dele. É só ele falar, não, é verdade, ele nunca ressuscitou, é tudo mentira, a gente inventou esse negócio. Nunca um cristão na história da humanidade negou a ressurreição de Jesus. Então a gente tem a prova do martírio dos discípulos. Se eles tivessem escondido o corpo de Jesus, levado o corpo de Jesus, eles não iam morrer por essa mentira. A gente morre por uma mentira que a gente pensa que é verdade. Mas por uma mentira que a gente sabe que é mentira, ninguém entrega a sua vida por isso. A troco de quê? Eles fariam isso, certo? Então, o martírio dos discípulos é uma prova, irmãos, inequívoca da ressurreição de Jesus. E aí eu queria deixar rapidinho, já vou encerrar, irmãos, uma aplicação pessoal, tá? Porque a gente estudou aqui. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre uma rocha. Quem ouve as palavras de Jesus e pratica é como um homem prudente.
Isso é Mateus 7:24. Então, o que a gente deve fazer, irmãos, em posse de todo esse entendimento que a gente tem sobre a redenção, sobre esses 4 pilares que sustentam a redenção? Para alguns irmãos, esse estudo é só mais um estudo, mais algumas coisas novas que aprendeu da Bíblia. Mas para outros, irmãos, esse estudo será transformador. Então, desafie-se a ser um crente melhor através dessa nova compreensão da salvação. O meu objetivo com esse estudo foi elevar nosso entendimento da redenção, que nos foi oferecida através da obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Para que, através desse novo entendimento, você cuide melhor da redenção que te foi proposta. Dê mais valor à sua comunhão com a pessoa bendita do Espírito Santo. Anseie pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a nossa redenção, enfim, estará completa e o pecado já não nos alcançará mais. E que esse novo conhecimento nos ajude a ser mais assertivos, entendendo todos os passos da redenção. A gente seja mais assertivo ao cumprir a nossa missão de ganhar almas para o reino de Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu vou ler a conclusão aqui e a gente encerra. Então, irmãos, desculpa a correria, tá? Eu sei que eu corri bastante, mas assim, é uma matéria bem densa, né? Os irmãos perceberam. Mas o PDF está aí, para os irmãos lerem com calma depois. A aula vai ficar gravada, eu vou mandar no grupo lá, para os irmãos reverem a aula depois, com mais calma, tá? Mas absorva, meus irmãos, absorva esse conhecimento, tá? E tudo isso que foi passado aqui, absorva. Não deixa isso sair do teu coração. Amanhã você esquecer tudo, o resto da vida você esquecer. Não, tenta absorver e praticar isso aqui. Amém? Então, após um estudo aprofundado dos movimentos de Deus e dos pilares da nossa redenção, chegamos à conclusão de que a história da salvação não é um incidente, mas o próprio propósito da existência. Vimos que antes mesmo do haja luz, a Trindade já havia planejado a redenção do homem, antecipando a sua queda. Essa compreensão nos leva a um entendimento mais profundo da graça de Deus, e que não é apenas um favor imerecido, mas um fundamento de toda a criação e de toda a história humana. Ao analisarmos os 4 pilares da redenção, a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, percebemos a complexidade e a perfeição do plano de vida. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, assumiu a nossa humanidade, viveu uma vida sem pecado, suportou a dor e a ignomínia da cruz, e finalmente venceu a morte, garantindo a nossa justificação, regeneração, santificação e glorificação. Portanto, a salvação é uma obra completa que se inicia na eternidade, se manifesta na história e se consuma em nós pela obra do Espírito Santo. É uma jornada que nos leva de volta ao nosso propósito original, viver em comunhão com Deus. Foi para isso que Deus criou o humano, o Adão. Deus criou o Adão para ter comunhão com ele. É por isso que Deus, todo santo dia, Deus descia no jardim para ter comunhão com Adão. Que esse material sirva como um guia contínuo em sua jornada de fé, ajudando você a aprofundar seu conhecimento e a viver uma vida que honre a Deus, que por amor se sacrificou por nós. Amém? E aí eu tenho uma palavra final aí, depois os irmãos leem no material didático. Amém? Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos lá, meus irmãos. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre tudo que a gente conversou aqui? Pode abrir o microfone, pode falar, pode perguntar. Estou à disposição dos irmãos aí, desses minutinhos finais. Amém? Então, todo mundo quieto. Imagino, então, que ninguém tem dúvida, ninguém tem colocação, né? Espero, meus irmãos, que seja enriquecedor esse estudo, tá? Deus abençoe meus irmãos, obrigado pela presença dos irmãos, é muito bom estar com os irmãos aqui às terças-feiras, e eu vou fazer um pedido aos irmãos, para os próximos encontros de oficiais, o que os meus irmãos gostariam de estudar, gostariam de aprender, amém? Então, me deem essa sugestão aí, o que vocês querem aprender, o que vocês querem estudar, para a gente aprofundar e avançar em graça e em conhecimento do nosso Salvador. Amém? Alguma coisa? Foi muito nada? bom para mim, graças a Amém. Deus, aprendi bastante. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, tenham uma noite abençoada. Amém, a Deus toda a glória. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, ótima noite, precisando, nós estamos por aí. Amém? Amém. Descendo bem Jesus. Amém, paz do Senhor. Amém, que Deus abençoe.